Seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Neste lugar que é cercado de beleza incomparável e temos como vizinho nada menos do que o Cristo Redentor. Eu te aconselho a fazer uma visita aqui sem estar doente para fazer um selfie, a sua foto vai ficar linda. Lembrando que aqui salvar é a nossa natureza. Em cada episódio, a gente tem trazido especialistas e profissionais de saúde para abordar temas que são interessantes para você, para que você tenha um melhor estilo de vida e melhore a sua qualidade de vida também. Siga-nos pelas redes sociais. É só procurar o nome das nossas unidades: Hospital Adventista Silvestre, Centro Médico Adventista Silvestre e Hospital Adventista Silvestre de Itaboraí. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre incontinência urinária. Será que esse assunto é só para homens ou isso afeta as mulheres também? E para conversar com a gente, nós temos aqui dois convidados muito especiais, que é o Dr. Vinícius Ribeiro e a Thaísa Dias. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou deixar que vocês se apresentem, digam em qual unidade vocês trabalham, há quanto tempo. Fiquem à vontade. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou Vinícius Ribeiro, sou urologista, trabalho aqui no Hospital Silvestre desde 2017. Fui residente de cirurgia geral aqui no hospital, depois fiz residência de urologia no Hospital Federal de Ipanema e voltei como urologista aqui para o hospital. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou Thaísa, sou fisioterapeuta aqui no Hospital Adventista Silvestre há 4 anos. Hoje eu vim aqui compor essa mesa para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a fisioterapia na saúde da mulher. Que legal. Bom, vamos começar explicando o que é incontinência urinária e quais são as causas mais comuns desse problema. Assim, de uma maneira fácil e conceitual, incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina, né? Então, o homem ou a mulher que não está conseguindo controlar a urina, está perdendo urina de alguma maneira, ele tem, então, uma incontinência urinária. E quais seriam as causas mais comuns? As causas mais comuns, a gente tem uma divisão assim em incontinência urinária de esforço e incontinência urinária de urgência. A de esforço é quando você faz alguma contração abdominal, ou você tosse, você sorri, você pega peso e você perde urina. E a de urgência é quando você tem uma vontade incontrolável de urinar, não consegue segurar essa urina e acaba escapando urina. E também temos a mista, né, que é quando você tem um componente de esforço junto com o componente de urgência. Agora, a incontinência urinária é um problema comum e qual seria, assim, a faixa etária mais afetada com esse problema? A incontinência urinária, ela acontece também nos homens, né? Mas, assim, eu acho que o principal público a ser afetado são mesmo as mulheres, né? Porque os homens, né, são mesmo naquele fator de que quando tem a prostatectomia, né? E aí eles são mais afetados nesse sentido. Mas as mulheres, existem multifatores que podem afetá-las. Na verdade, o ideal seria que todas as mulheres, a partir de 18 anos, pudessem fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para que pudesse ver se existe fraqueza muscular nessa questão. A partir, na verdade, dos 18 anos é o ideal fazer uma avaliação com a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta, né, para ver se você tem alguma fragilidade do assoalho pélvico. A literatura mostra para a gente hoje que mulheres na terceira idade ou mulheres idosas têm maior chance de ter incontinência urinária. Até 40% das mulheres vão ter algum tipo de incontinência urinária, né, relacionados tanto ao esforço ou por urgência. E a gente tem esses fatores de risco. Então, o ideal é a gente perceber se eu sou propenso a ser uma paciente fator de risco que está relacionado com a idade, relacionado com um número de gestações, não só com... Na verdade, não tem uma relação com o tipo de parto, né? Tanto faz a pessoa ter um parto normal ou cesárea, na verdade, é o aumento da pressão abdominal causada pela gestação que vai causar uma fragilidade aí do assoalho pélvico. Tabagismo também é importante, obesidade é importante. No caso dos homens, está muito relacionado, como a Thaísa falou, a pacientes submetidos a procedimentos urológicos.
por algum tipo de iatrogenia ou por efeito colateral do tratamento, radioterapia pode fazer uma lesão do esfíncter urinário e aí o paciente começar a sofrer de incontinência urinária. Então, acho que o ideal é a gente perceber se eu sou fator de risco e se eu sou fator de risco, eu procurar uma avaliação pré antes de ter o problema para começar a controlar isso aí. Pode falar. E assim, na verdade, as pessoas procuram quando esse fator começa a incomodá-las de forma exacerbada, né? Porque assim, a gente sabe que não começa de um dia para o outro, né? As mulheres começam a ter esse incômodo, o paciente começa a ter esse incômodo e aí ele espera aumentar essa questão da perda da urina para depois procurar um profissional. E assim, a gente sabe que o quanto antes você procura o profissional, você faz a avaliação, você vê se você tem perda de força muscular, de contração muscular na região do assoalho pélvico, quanto antes você tratar, a chance de você melhorar, até mesmo se for para uma abordagem cirúrgica, as nossas chances de melhora e de evolução são muito melhores, né, de ter sucesso nesse quadro. Agora, na questão, por exemplo, de exercícios físicos de alto impacto, para quem pratica, sei lá, salto, existe alguma atividade física que possa ser um fator de risco? Ou talvez não um fator de risco, mas algo que possa... a pessoa, de repente, já tem um outro fator, e aí, por causa de algum exercício físico específico, isso possa se agravar. Tem isso ou não? Na verdade, assim, não existe o exercício que ocorreu por conta daquilo, né? Ocorreu a incontinência urinária por conta de determinada coisa que você faz. Existem diversos fatores que precisam ser avaliados individualmente, né? Esse paciente precisa ser visto. É uma paciente diabética, é uma paciente que está acima do percentual dela, está um pouco acima do peso, é uma paciente que já passou por algum tipo de cirurgia, até mesmo perineal, cirurgia pélvica, e a gente precisa estar avaliando o nível, quantas vezes essa mulher gestou, né, independente da via de parto, que o Dr. Vinícius já citou aqui, independente disso, a gente precisa avaliar. Então, assim, mulheres que fazem atividades físicas de impacto também precisam ser avaliadas dessa forma individual, né, que não vai ser somente pelo exercício, mas também porque a gente entende que nós temos a questão da gravidade, né, e a musculatura do assoalho pélvico é o que mais sofre nessa questão. Então, assim, se essa mulher não tem conscientização corporal para fazer a contração perineal, contração dos músculos do assoalho pélvico, no momento em que ela está fazendo o exercício, o momento em que ela vai sofrer, né, a musculatura em que mais vai sofrer vai ser a musculatura do assoalho pélvico, sim. Aí, entrando nesse contexto, então a gente entende que exercícios de alto impacto, crossfit, pegar peso, apesar de a gente ter aqui uma crossfiteira, né? A gente sabe que exercícios de alto impacto, se você não tiver uma consciência, como a Thaís falou, de contração do assoalho pélvico, você pode ter maior chance de perder urina durante o exercício. Maratonista também tem essa questão, academia, tudo que aumentar a minha pressão abdominal pode fazer com que eu perca urina se eu não tiver uma boa contração ali do esfíncter e do assoalho pélvico, né? E assim, quais são os sintomas que as pessoas devem observar e logo de cara falar assim, bom, se isso aqui está acontecendo, eu já tenho que procurar um médico? Ou se existe assim, a partir de tantos anos já é indicado você começar a procurar e tal? Como é que... Acho que o sintoma principal é perceber qualquer perda de urina, né? Sim. Você vai perceber a mínima perda de urina, você tem que procurar um especialista para ver o que está acontecendo. Pode ser uma infecção urinária, que é uma das causas também transitórias de incontinência urinária. Você trata a infecção urinária, resolve o problema de incontinência, provavelmente por uma incontinência de urgência, né? Mas se você está percebendo que às vezes está numa roda de amigos, de amigas também, dá um sorriso ou tosse, percebeu a mínima perda de urina, está na hora de procurar um especialista. No caso das mulheres, pode procurar tanto ginecologista como urologista, e aí vai ter um trabalho interdisciplinar, né, do especialista médico com o especialista da fisioterapia, e também acho que é interessante a gente citar a nutrição também, porque está muitas vezes relacionado com a perda de peso.
a perda de peso pode melhorar aí essa incontinência se for uma paciente obesa. Estudos hoje mostram que pacientes obesas que perderam peso aí depois de cirurgia bariátrica tiveram uma melhora em até 50% da incontinência urinária. Então, acho que o ideal é perceber o que está perdendo qualquer quantidade de urina, procurar o especialista para a gente começar um trabalho aí multidisciplinar em relação a esse tratamento. E essa doença, ela tem cura ou ela é uma condição crônica? É uma doença crônica, infelizmente a gente não tem uma cura milagrosa, né? Como cirurgião, a gente indica cirurgia para tentar resolver isso aí de uma maneira mais eficaz, mas não são todas as pessoas que são indicadas a fazer a cirurgia. O ideal é a gente sempre fazer uma avaliação com o fisioterapeuta e começar um trabalho com a fisioterapia pré e pós-operatório, né? O tratamento, a gente começa, na verdade, com um tratamento conservador, Sim. junto com a fisioterapia, muito trabalho, a pessoa tem que começar a ter uma consciência corporal, né? Sim. De contração e também de relaxamento do assoalho pélvico, é muito importante isso, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência corporal, a maioria das pessoas Sim. não tem essa consciência corporal. Às vezes, até como urologista, alguns colegas que não têm tanta experiência em relação à incontinência, fica treinando segurar xixi, contrair o períneo e tal, contrair como se fosse segurar para não fazer cocô, e na verdade você tem que ensinar a pessoa a relaxar, que também vai ajudar a melhorar. Então é muito importante a gente ter esse trabalho em conjunto com a fisioterapia, porque o fisioterapeuta é especialista naquilo, né? Sim. Então ele vai dar uma ajuda muito importante em relação a isso. Fazendo um adendo aqui, é importante a gente sempre ressaltar que perder urina não é algo normal, né? Porque algumas pessoas acham que perder urina no período gestacional é normal, pós-parto é normal. Perder urina em momento algum é normal. Não é, a gente não pode normalizar isso. Uma gotinha não é normal perder urina. Né? E o tratamento conservador, né, pré e pós a cirurgia é extremamente importante, até porque se esse paciente for para o centro cirúrgico e não fizer o acompanhamento, não fizer continuar o tratamento, vai voltar. Vai voltar a perder urina. Então, assim, não vai. A eficácia da cirurgia está extremamente atrelada ao tratamento. Então, esse tratamento precisa ter dado continuidade para que ele tenha sucesso no pós-operatório também. E assim, quando não for eletivo à cirurgia, né, porque nem todos os pacientes serão eletivos à cirurgia, se não for eletivo à cirurgia, esse paciente precisa estar sempre em acompanhamento, tá? E sempre lembrando que o padrão ouro, os exercícios, que vai ser feito a avaliação individualizada, porque a avaliação individualizada ela é necessária para que a gente entenda o nível de força daquele paciente, o que a gente precisa tratar ali naquele momento, se é preciso contrair ou relaxar, porque assim, nem sempre é só contrair, né, que a gente tem aquela mania de achar que é contrair que vai fazer força, não, às vezes o tônus muscular está extremamente aumentado e não consegue relaxar e a gente vai ter outros problemas atrelados, e não é esse o nosso objetivo, é tratar esse paciente que está com continência urinária, que é uma doença crônica e que a gente precisa ter um tratamento contínuo para que a gente tenha sucesso. Ou seja, o fisioterapeuta ele entra de uma forma muito importante nesse tratamento, né? Porque assim, eu acho que a maioria talvez associa a fisioterapia o que movimento, reabilitação e tal. Talvez, né? Eu, por exemplo, eu não sabia, né? Que a gente associava, por exemplo, exercícios de fisioterapia com o problema de incontinência urinária. Eu não vou nem perguntar como é que é, porque eu acho que não dá para explicar aqui, mas realmente tem que ter essa parceria, né, com o especialista, tem que ter o fisioterapeuta Sim, também orientando aí com os exercícios. É um tratamento multiprofissional, não adianta o paciente achar que ele vai tomar um remédio mágico, que ele vai fazer uma cirurgia, que aquilo ali vai resolver por completo o problema dele. Pode até resolver por um período transitório, mas se ele não continuar com o tratamento e com o acompanhamento do fisioterapeuta, não adianta que vai ter algum retorno da perda de urina. Sim. Sim, pode falar. Existem casos de pacientes que passam pelo processo da cirurgia, né? E é só completar o que ele estava falando. E assim,
fazem a cirurgia e aí deixam o tratamento de lado, voltam à vida normal, achando que aquilo ali trouxe cura, né? E, na verdade, não dá continuidade ao tratamento e volta frustrado para o cirurgião, dizendo que não teve sucesso na cirurgia, mas, na verdade, precisa ter o acompanhamento para que haja sucesso na cirurgia. Eu acho que seria bom a gente esclarecer, né? O que é doença crônica? O que é isso? É uma doença que não tem cura. Isso, Você vai conviver com ela. Doença crônica é uma doença que você justamente definiu. Não tem cura, tem controle, né? Você consegue controlar a doença, você não precisa conviver com os sintomas, mas se você abandonar o tratamento, seja fisioterapia, seja remédio, você vai voltar a ter algum sintoma dessa doença. Isso vai começar a causar algum desconforto, né? Eu tenho um caso interessante, que eu tenho um paciente que eu operei recentemente, fiz uma prostatectomia radical por um tumor de próstata, e o paciente, no pós-operatório imediato, ele acabou tendo incontinência urinária. E aí eu conversei com ele, um paciente super esclarecido, muito parceiro também em relação ao tratamento, adere bem ao tratamento, falei, vamos fazer fisioterapia. Começou a fazer fisioterapia depois se eu não me engano, da 8ª sessão de fisioterapia, ele já entrou em contato comigo, ó, tô tranquilo, não tô mais usando fralda, só tô usando agora um absorvente quando eu saio, porque eu tenho medo, mas vazando, eu não tô mais vazando urina. Então é muito importante a gente ter esse feedback do paciente também, né? Porque o tratamento de doença crônica tem que ter esse acompanhamento, vamos dizer assim, íntimo, né? Um contato íntimo entre o paciente e o médico e o fisioterapeuta. Eu sempre falo para o paciente, falo assim, ó, pode dar meu telefone para fisioterapeuta ou para o fisioterapeuta que for te acompanhar, porque a gente conversa, eu falo como foi a cirurgia, porque às vezes é um tumor um pouco mais agressivo, e a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva, e o paciente pode perder mais urina nesse contexto. Então, às vezes, tem que fazer algum outro tipo de exercício que eu também nem... não é da minha especialidade, né? Então, fala assim, ó, aconteceu isso, ou então, não, foi uma cirurgia tranquila, consegui preservar bem, e aí o fisioterapeuta já sabe como que ele vai agir também com esse paciente. E assim, puxando para o seu lado, né, Thaisa? Esse tratamento através da fisioterapia, né, os exercícios para o assoalho pélvico, né, a expressão correta, eles podem, esses exercícios de fortalecimento, eles podem então ajudar a prevenir ou tratar a incontinência? Sim, eles podem ajudar tanto a prevenir quanto a tratar a incontinência. Essas mulheres que procuram antes, né, que já são o grupo de risco que a gente considera, elas já ficam menos propensas a perder o nível de urina que a gente considera que influencia na qualidade de vida, né? Porque normalmente quando elas vêm nos procurar, né, o homem é mais nesses casos de prostatectomia, principalmente radical, né? Mas as mulheres, quando elas vêm nos procurar, é porque elas já estão com um nível de qualidade de vida, autoestima extremamente afetada, quando já está no nível de perda de urina, onde ela não consegue mais fazer as suas atividades de vida diária, né? Deixa de ir à igreja, deixa de fazer atividade que gosta, de estar com as pessoas, porque ri, perde urina, está com os amigos, fala um pouco Sabe mais que eu ia alto, perde perguntar urina. exatamente isso, porque assim, tem gente que se começar a rir, desatar a rir, acabou, Sim, vai soltar alguma coisa. E aí, isso já é então isso já um é sinal considerado De esforço. de de esforço. esforço e aí já tem que procurar o profissional. Sim. Sim. Gente, riu e soltou alguma coisa, já era, tá? Vai procurar o profissional antes que piore a situação. Nessa questão da prevenção também é interessante a gente falar na gestação, né? A importância da fisioterapia para a mulher na gestação, após a gestação também, né? certeza. Então é muito importante, eu acho que o ginecologista sempre orienta isso, começar a fazer fisioterapia pélvica antes na verdade, durante a gestação, né? Antes do parto, e depois do parto também, que a gente vai ter uma chance aí de não ter incontinência urinária no pós-parto, né? Sim, essa mulher já vai preventivamente já aprendendo, né, como que ela vai ter que, quais são os exercícios que ela precisa fazer, tanto às vezes na hora do parto, nós não sabemos, né, tem mulheres que esperam, tem mulheres que vão diretamente para a cesárea, mas mesmo se não forem, os exercícios são extremamente importantes, porque a gente já falou aqui, né, só repetindo, que não importa a via de parto, né, se essa mulher está gestando, ela está fazendo uma pressão intracavitária, quem está sofrendo ali com aquela carga, aquela sobrecarga, é o assoalho pélvico, né? Então, esse assoalho pélvico precisa estar treinado, porque o bebê vai sair dali e ela vai continuar com aquela fraqueza muscular, e se aquele músculo tiver treinado a fazer os
exercícios, as chances dela estar mais enfraquecida, aquela região, é ainda menor, tendo em vista que já vai estar um pouco mais enfraquecida por conta da carga. E esses exercícios, eles acontecem assim, para fazer todo dia, é uma vez por semana? Qual é a frequência? Então, normalmente O a que gente for faz possível falar, né? isso. Claro. Normalmente a gente faz essa avaliação individualizada. A anamnese, ela é o padrão ouro ainda, né? Para a gente poder, a avaliação individual, ela precisa ser feita para a gente saber a que nível de fraqueza muscular está essa mulher, esse paciente, esse homem que passou por um processo cirúrgico. A gente precisa avaliar minuciosamente para a gente poder dizer quantas vezes vai ser necessário, o que vai ser necessário fazer um biofeedback, fazer eletroestimulação, o que a gente precisa fazer, vai ser intracavitário, vão ser só exercícios de cinesioterapia, e assim, tendo em vista que os exercícios, né, físicos, eles são fundamentais, mas sempre prescritos por um fisioterapeuta que seja especialista naquela área, porque ele vai entender qual é a musculatura que ele está trabalhando, o que a gente precisa fazer, associar aos movimentos respiratórios, a eletro também, e assim, tem que estar tudo bem encaixado de forma individual, né, sendo até repetitiva essa questão individual, porque assim, cada paciente vai apresentar a força muscular ou a falta dela de forma diferente. Não tem uma receita de bolo que dá para Não usar para tem. todo mundo, né? Não, era isso que eu ia falar, né? Esses videozinhos aí dos influenciadores É fogem engraçado disso. assim, porque o paciente já chega e fala assim: ah, eu vou ter que fazer aquele choque. Aí eu falo, não sei. Você tem que ser avaliado pelo fisioterapeuta, e aí quem vai definir isso é o especialista. Então, não tem receita de bolo. Cada paciente é avaliado de uma maneira individual e o tratamento vai ser proposto após essa avaliação. Acho que vale a gente também deixar como observação que assim, fisioterapia, né, não é pompoarismo, né? Porque tem muita gente que acha que o pompoarismo é a mesma coisa para a fisioterapia pélvica, para a saúde do assoalho pélvico. Não é a mesma coisa. Cada um tem a sua função. O pompoarismo tem um objetivo que não tem a ver com o que a gente está querendo ali naquele momento. Tá? Então, assim, vem muitas pacientes, às vezes, com essa dúvida: é isso, eu vou ter que ficar contraindo? Não. Inclusive, pacientes vão ter que aprender a relaxar essa musculatura. Então, assim, precisa ser feita de forma individual, sem receita de bolo. Eu acho que o difícil é que é uma região que, às vezes, a pessoa, né? Assim, eu imagino que o doutor Vinícius veja isso praticamente o tempo todo, né? Os homens fogem do urologista e eu imagino que as mulheres devem fugir desse assunto também, porque não tem como. É a parte íntima do corpo, a pessoa tem vergonha. Ainda tem um tabu, né? Ainda tem muito tabu a respeito disso. Então, eu acho que é importante a gente falar mesmo e colocar os pingos nos is aqui para que não fique dúvida de que se alguém está com problema, realmente precisa procurar. Porque se chegar ao ponto da incontinência urinária, aí não tem mais cura. Aí só vai ter como remediar através de tratamentos constantes, ou por cirurgia, ou com remédio, ou com a fisioterapia, né? Enfim. Agora, deixa eu ver aqui. Como é que a continência urinária afeta a qualidade de vida e como é que os pacientes conseguem lidar melhor com isso, né? A pessoa não cuidou, ela demorou para ir ao médico, está com a incontinência urinária, aí ela evita de sair de casa, porque se der uma risada já vai sair alguma coisa, ou se tossir já vai sair alguma coisa, ou não consegue prender, não precisa nem tossir ou rir, já vai sair sozinho. Então, como é que dá para melhorar um pouquinho a qualidade de vida dos pacientes, para eles aprenderem a lidar com essa situação? Eu acho que o ideal é igual a gente falou, perceber o que está começando o problema, já procurar, né? Porque se você chegar no momento que você já está com a qualidade de vida ruim, que você já tem vergonha de sair de casa porque está perdendo urina quando sorri, tem gente que está perdendo urina inconscientemente mesmo, está vazando o tempo todo, ou você está sentindo, não quer sair de casa porque você sente o cheiro de urina, então você já está numa fase grave da doença, né? Vamos dizer assim. E a gente tem que começar o mais rápido possível esse trabalho de fisioterapia, às vezes avaliar também o urologista se precisa começar alguma medicação junto com o trabalho de fisioterapia, e avaliação também, às vezes já é o caso de fazer a cirurgia junto com todo o outro processo. Então, acho que para a gente tentar resolver isso, para devolver a qualidade de vida, o tratamento o mais rápido possível, né? E ter adesão ao tratamento. Porque a gente, como a gente já conversou, se a gente perceber que está melhorando e eu vou parar, vou interromper esse tratamento, principalmente o tratamento conservador,
vai voltar a ter sintoma. E aí você vai perder qualidade de vida de novo. Eu acho que é interessante a gente falar também aqui em relação a essa qualidade de vida, se a gente perder peso, não só em relação à incontinência urinária, vai aumentar minha qualidade de vida. Se eu perceber que tem algum alimento que eu estou comendo, que eu estou bebendo, café, às vezes bebida alcoólica, cerveja, se está piorando a minha incontinência, você também tem que ter essa consciência já de interromper essa ingesta de alimento, a ingesta de bebida, de café, para melhorar também sua qualidade de vida. Porque às vezes a gente não quer largar o hábito, mas quer ter uma melhora milagrosa, né? E a incontinência pode levar a outros problemas mais graves? Assim, em relação, a gente pode estar relacionado à infecção urinária, né? Principalmente pelo uso de fralda, você vai estar usando fralda o tempo todo, você pode ter dermatite de contato na região, que está molhado o tempo todo, infecção fúngica, né? E mais relacionados a isso, mas acho que um dos principais é alguma inflamação na região ali, uma dermatite ou infecção urinária mesmo. Ok. E existem novos tratamentos ou avanços tecnológicos que ajudam nesse controle da incontinência? Na parte de urologia, a gente tem as cirurgias, né, em relação à colocação de telas. Antigamente a gente colocava, fazia uma cirurgia que eu tirava um pedaço da musculatura do abdômen, da aponeurose, que se chama, e fazia um reforço ali na uretra quando tinha indicação cirúrgica. Hoje em dia a gente já tem algumas telas que são colocadas ali também de maneira cirúrgica para aumentar a sustentação ali da pelve no local da uretra. E a gente também tem hoje o laser, né, que também é bastante utilizado, mas também não é uma coisa milagrosa. A gente sabe que vai fazer e depois provavelmente vai ter que fazer novas sessões. Então não tem nada milagroso assim em relação à tecnologia. Tem novas tecnologias, mas não tem nada Mas milagroso. sozinhas elas não resolvem. Não resolve. Vai ter que entrar a fisioterapia o É. tempo todo. A gente já entendeu que é uma doença crônica, né? E o tratamento ele precisa ser contínuo para que a gente tenha sucesso, porque vai ter que conviver com essa doença, né? E a melhor forma é fazer o acompanhamento, é fazer o tratamento para que a gente consiga controlar, ter o controle e não tenha tanta influência assim na qualidade de vida, né? Porque assim, a gente sabe que ao longo da vida a idade vai vindo e as mulheres vão chegando, por exemplo, na menopausa e aí vão tendo a alteração hormonal, né? E aí vem aquela questão do ressecamento, aí começa a desenvolver uma dispareunia, e aí na sequência ainda mais perda de urina, e aí vai percebendo que isso vai piorando. Então, assim, a gente precisa fazer o acompanhamento para que a gente consiga conviver com a doença, né? E da melhor forma possível. É interessante que nessa questão que ela falou da menopausa, às vezes com a reposição hormonal tópica, a mulher consegue já resolver a questão da incontinência, né? Por causa dessa alteração aí de celularidade na região da vulva e da uretra, a mulher começa a perder urina, né? Principalmente por causa de esforço, e aí você consegue ali melhorar com um hormônio local. Por isso que é importante também a avaliação do ginecologista, da ginecologista, junto com o urologista e a físio. E aí, se perceber que aquela paciente não tem nenhuma contraindicação de fazer reposição hormonal, você faz a reposição hormonal junto com o trabalho conservador e a paciente fica completamente seca, consegue viver bem, com a qualidade de vida ok. Bom, a gente falou aqui de algumas mudanças de estilo de vida, né? Assim, se a pessoa está obesa, precisa emagrecer, e tabagismo, e álcool e tal, tem que deixar algumas coisas, se percebe que isso piora a situação. Agora, existe alguma dieta específica ou algum alimento a mais que, de repente, a gente deva incluir ou retirar da alimentação, caso perceba que já está com esse problema ou que está começando a aparecer os sintomas desse problema, tipo a melancia e o melão, que são frutas extremamente aquosas, né? Evitar comer isso à noite ou, enfim, alguma orientação específica nesse Assim, isso é sentido? muito engraçado, que isso é muito particular, né? Cada pessoa tem um alimento que, quando eu como melancia, eu acabo urinando mais, eu tenho risco de uma urgência e perder urina. Alguns alimentos que são sabidamente irritativos, assim, vamos dizer, para a bexiga. Cafeína, né? Então, café, Coca-Cola, energético, tudo que tiver muita cafeína
pode causar aí uma irritação à bexiga e ter uma incontinência, principalmente relacionado ao fator de contração, né? O fator de urgência, vamos dizer assim. A gente sabe também que alimentos ricos em vitamina C também podem causar uma irritação vesical aí, às vezes até simular uma infecção urinária, porque isso irrita e a pessoa sente dor para urinar, sente ardência, então também pode estar relacionado a isso. Alimentos com muito açúcar também, porque vai aumentar a diurese e a pessoa, se tiver qualquer fator já de predisposição para o esforço ou por urgência, vai perder urina, né? Pacientes diabéticos também têm que ter uma dieta controlada para estar com a glicemia controlada e aí não perder também por causa dessa hiperfiltração aí do rim, vamos dizer assim. E eu acho que são outros alimentos particulares, né? Se você percebe que você come melancia em uma quantidade maior e você acaba escapando, perdendo urina, então ou você para de comer ou você diminui a quantidade, né? Numa quantidade segura, para depois também não passar vergonha, né? Melhor evitar, né? Bom, quando é que uma pessoa deve procurar, então, a ajuda médica para a incontinência urinária e quais são os especialistas a serem consultados? Eu acho que a gente já falou isso, mas vale a pena repetir. Então, sentiu que está perdendo urina, procura o especialista. No caso das mulheres, como a Thaisa já falou, o ideal é passar por uma avaliação a partir dos 18 anos, né? Passa por uma avaliação com a fisioterapeuta, e aí, a partir disso, você vai tomar um rumo, vamos dizer assim, né? E junto também, especialista ginecologista, sempre junto com, no caso das mulheres, fisioterapeuta, e eu gosto também de ter essa interação com o nutricionista também, principalmente em casos de obesidade, né? Eu acho que interessante aqui no nosso serviço do hospital que a gente tem essa interação multiprofissional, né? A gente tem contato, tem contato de passar, o urologista tem contato com o ginecologista, tem contato com a fisioterapia, tem contato com a nutrição. Então, o paciente do nosso serviço, ele tem essa oportunidade de ser visto de uma maneira completa. Essa questão multidisciplinar é bem importante a gente estar sempre citando, né? Porque se a gente faz os exercícios e a mulher continua muito acima do peso, com o MRC muito alto, então, assim, a probabilidade da gente ter sucesso nesse tratamento não é tão grande. Então, assim, se ela faz atividade física e ainda não aprendeu a ter o controle, e ela está aprendendo, mas ainda está com uma questão de gordura abdominal muito grande também, que aumenta, né? A pressão abdominal. A pressão intraabdominal, na verdade. E, assim, isso vai dificultar, né, no sucesso do nosso tratamento. Então, é importante que tenha esse acompanhamento multidisciplinar. Gente, um papo assim que rende bastante e eu acho que talvez ainda tenha muito tabu a respeito disso. Eu espero que as pessoas tenham desmistificado um pouquinho isso. Deixem o recado final de vocês, de repente, né, quiserem deixar rede social, enfim, fiquem à vontade. E olhando naquela câmera, ele deixa a última mensagem de vocês, fiquem à vontade. Então, o recado de hoje é que perder urina não é normal. Se você sentiu algum desconforto ou presença de perda de urina em algum momento da sua vida, não é normal em momento nenhum. Procure um especialista. O recado que eu queria deixar também é esse. Se você percebeu que está tendo qualquer perda de urina, que está tendo qualquer dificuldade, dor, procure um especialista da sua confiança, um urologista da sua confiança, uma ginecologista da sua confiança. Procure a gente aqui também na Rede Silvestre, que a gente está disposto a te ajudar e a gente quer cuidar de você de uma maneira integral com nossa equipe multidisciplinar. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um papo muito agradável e a gente agradece também a você. Esse foi o Silvestre Cast de hoje. Acompanhe as nossas dicas e orientações de saúde através das redes sociais. E lembre-se, salvar é a nossa natureza. Até o próximo episódio.